Muito boa noite para você, meu amigo, para você, minha amiga. Estamos no ar com o nosso SBT Notícias, aqui pelo SBT Cuiabá, 18 horas e 10 minutos. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. É sempre uma honra, um privilégio ter você aqui com a gente, amigo querido, amiga querida, sempre acompanhando a programação do SBT Cuiabá. E está no ar o nosso SBT Notícias de hoje, recheado de informações para você que nos acompanha. É sempre uma honra, um privilégio ter a sua companhia aqui com a gente. Antes de trazer a primeira notícia de hoje, Diego, faz um favor para mim. Pega o lanche ali que eu ganhei de presente. Né? Nós começamos uma campanha agora. Vem cá, Diego. Gente, esse é o... Vem cá. Esse é o Diego. Eu não queria entrar no estúdio. Diego é nosso produtor aqui, contra a regra, ele nos ajuda. Tudo bem? Tudo certo? Tudo certo. Tá bonito, hein? Obrigado. Tá solteiro ou tá namorando? Solteiro. Tá solteiro? Ah, tá bom. Pode seguir a Mari, viu? Segue a Mari lá. 18 horas e 11 minutos. Deixa eu mostrar um negócio aqui. Eu ganhei esse lanche aqui do amigo Branco. O Branco tem um quiosque, um trailer aqui ao lado do SBT. Eu vou fazer a propaganda. Aqui na Avenida do CPA, passou o SBT sentido do centro. Perto ali do edifício com Elizabeth, tem um trailer de lanche do Branco. Gente da melhor qualidade, ele me mandou aqui. E eu vou... Ó, tem um suco de laranja aqui que tá geladinho. Já vou tomar. Pega aqui, Diego. Guarda fazendo um favor aqui, que no intervalo eu já vou devorar. Ó, deixa eu agradecer o suco de laranja. E tem aqui um lanche. Rapaz, tá com cheiro bom, hein? Sabe o que é isso aqui? Sanduíche grego. Sabe o que é sanduíche grego? É aquele que tem a carne que fica assim, você vai lá e passa a faca lá, põe churrasquinho grego, exatamente. É isso aqui, né? Tá aqui. Pô, você já tá tomando meu suco? Tô sem moral mesmo, hein? Tô sem moral. Deixa o lanche pra mim. Deixa o lanche pra mim. Guarda, mas não vai pegar no lanche, não. Então, o lanche é meu. Esse Diego é atrevido, hein? Fundou o pé no meu suco laranja, Branco. Pode mandar outro aqui para nós. Obrigado, Branco, pela sua gentileza. E aproveito para dizer que o Branco, o quiosque dele, o trailer, é aqui na Avenida do CPA. A equipe tá pedindo aqui, é grande, viu? O menorzinho aqui é o Matheus, que come feito um leão. É o que mais come. Você olha para ele e fala, não come nada, vai no rodízio daquele estrago. Vamos falar sério, gente? 18 horas e 12 minutos. O combustível voltou a pesar no bolso dos cuiabanos e se incomodou a população, incomodou a nossa produção, incomodou o nosso departamento de jornalismo, incomodou a todos nós. Sempre a gente mostra aqui na produção da SBT este aumento. Final de mês, no meio do mês, no final do mês. E a informação agora é que, infelizmente, subiu. O diesel subiu e subiu muito. Mas a gente vai ver na reportagem da Luana. É a Luana que fez? A Luana fez uma reportagem mostrando exatamente o quanto e como isso tem incomodado o consumidor aqui em Cuiabá. Vamos ver. O consumidor já percebeu. O preço dos combustíveis não para de subir. O PROCON também constatou a alta e segue com a investigação para apurar possível manipulação dos preços em Cuiabá. Todos os consumidores viram, não foi só o PROCON que viu. O consumidor sentiu no bolso esse aumento e, por conta disso, o PROCON resolveu notificar esses estabelecimentos aí com base no Código de Defesa do Consumidor, né, e já notificando individualmente cada estabelecimento para que informe os preços praticados para o consumidor e a justificativa para eventual elevação. Então, teve uma justificativa, algum aumento na aquisição desse produto, do etanol, da gasolina, que justifique esse aumento para o consumidor? E se há, qual que é essa justificativa? O estabelecimento consegue justificar, repetindo que não há um tabelamento de preço, então há uma liberdade. Mas a elevação de preços sem justa causa, né, ela pode se configurar como um ilícito administrativo sujeita a multa de até 11 milhões de reais pelo Código de Defesa do Consumidor, a depender, óbvio, da capacidade
econômica do estabelecimento e da gravidade da infração. Então, esse processo se inicia agora, né? A gente já tem esses dados aí consolidados, né, desse período aí de setembro de 2024 até agora, e agora a gente individualmente, né, com base nessa informação, a gente agora pede para alguns postos aí, solicita com notificação que eles informem, né, preço de aquisição, né, como que está essa relação entre o preço que ele compra e o preço que ele vende para o consumidor. A investigação de mercado do PROCON considera dados coletados desde setembro de 2024 e acompanha semana a semana os preços cobrados. O recorte mais recente reúne informação dos últimos 60 dias. A expectativa é que em até 90 dias o PROCON conclua a investigação e apresente um panorama sobre quantos postos de combustíveis em Cuiabá promoveram reajustes considerados ilegais. Os postos de combustíveis devem apresentar documentos que comprovem os reajustes, como histórico de notas fiscais, registros de vendas e de aquisição, além de outros materiais que julgarem importantes para a defesa contra a prática de aumentos abusivos nos preços. O PROCON tem acompanhado aí dados disponibilizados pela Agência Nacional de Petróleo e dados da Secretaria de Fazenda do Nota MT. Além disso, também os dados que o mercado tem divulgado, né, de variação de preço dos insumos, né, do próprio álcool, da gasolina. A gente tem esses dados, estão sendo cruzados, né, mas o principal ponto agora são essas informações que os próprios estabelecimentos eles têm que informar o PROCON para comprovar realmente se houve um aumento dentro da normalidade, dentro das regras de livre mercado, ou se não. Ou se existe algum tipo de violação à legislação de proteção e defesa do consumidor. A gente está pedindo, além de um período bem grande, né, que esse estabelecimento apresente as justificativas que ele entenda que são necessárias até para que permita que ele possa se defender ali, fazer a sua alegação. Se, evidentemente, ele consegue comprovar, né, o processo ele não tem seguimento. Então, esse é um processo que ele deve demorar um tempo. A gente tem a equipe técnica que vai estar fazendo essa primeira análise, né, para a gente verificar se vai ou não ter esses processos sancionadores instaurados no PROCON. O relatório e conclusões da investigação não ficarão restritos ao PROCON. Os dados eles serão compartilhados com os órgãos que tratam da concorrência no país, né? Além do CAD, o próprio Ministério Público também terá acesso ao relatório produzido pelo PROCON. Tradicionalmente, com maior variação de preço, o etanol registrou alta de 50 centavos na última semana e agora tem preço médio de R$ 4,19. Todo consumidor hoje, cadastrando lá no sistema Nota MT, ele tem uma abazinha que é o Pesquisa Menor Preço. Então, ele vai verificar no seu município, pelo aplicativo no celular, ele consegue verificar qual posto próximo a ele que tem o combustível mais barato. Isso já está disponível para combustível e qualquer outro produto ali que a Cefaz monitore. Olha, essa questão do combustível é um negócio que incomoda, né? Porque não tem previsibilidade. O que é isso? Você amanhece, vai para abastecer, está um preço diferente do que estava no dia anterior. Não tem previsibilidade nenhuma. Mas, Igor, o mercado ele é livre. É. Se amanhã um dono de posto quiser baixar o preço, ele pode baixar. Se ele quiser aumentar, ele também pode. Entretanto, existe um gatilho para este reajuste, que é o que o representante do PROCON mencionou. É preciso ter uma justificativa para que esse aumento não seja abusivo. Eu vou pegar, inclusive, aqui a lei que fala isso, que é a lei que determina aquilo que é considerado justa causa. E aí, o que é considerado pela lei brasileira justa causa para aumento de combustível? O aumento no custo do distribuidor ou da refinaria, e não houve, ao que consta, aumento recente da Petrobras, não houve aumento recente que justifique esse aumento nas bombas, nem da refinaria, nem dos distribuidores. Não houve aumento de tributação, que seria um outro gatilho que liberaria o repasse ao cliente final. Não há uma escassez, que aí é um outro ponto que a lei permite, né? Não tem uma escassez, não está faltando combustível. E também não tem alterações necessárias no mercado com justificativa evidente. Ou seja, sem esses gatilhos, que são considerados justa causa, ou seja, sem uma justa causa, os donos de postos têm que comprovar para o PROCON
por que aumentam os preços. Porque a gente está cansado de ver, meio do mês diminui. Chega no começo do mês, quando tem salário, aumenta. Por que será? Já é a quarta ou quinta matéria sobre esse assunto que o jornalismo do SBT faz e é o único aqui em Cuiabá que faz. Já é a quinta que a gente mostra, não só aqui no SBT Notícias, mas também lá com o Leandro Trindade, no Comunidade, na hora do almoço, esses aumentos que são inexplicáveis. Eu não consigo entender, não tem justa causa, que se não houve por parte da distribuidora, da refinaria, um aumento. E toda vez que vai ter aumento na refinaria, a gente fica sabendo porque sai em tudo que é lado. Sai em todos os jornais, vai aumentar, e eles avisam com antecedência. Olha, vai aumentar o preço do diesel, vai aumentar a gasolina, vai aumentar o etanol a partir de quarta-feira, meia-noite. Aí os danadinhos fazem o quê? O que eles fazem? Aumentam hoje, no dia que sai a notícia. Mas a nota fiscal está no preço anterior. Tem algum trouxa aqui? Tem, um monte de gente. A gente precisa abastecer. A gente precisa abastecer, não precisa? Então, preste atenção. O que está acontecendo aqui em Cuiabá, e já não é a primeira vez, está passando as barbas da fiscalização, está passando à vontade. E eu quero entender por que não fazem as operações que tinham no passado. Cadê a justificativa? O que está acontecendo? Amanhece um preço e não tem justificativa, não tem justa causa. Qual é a justificativa para aumentar o combustível? Tem escassez? Não. Teve aumento de imposto? Não. Teve aumento na refinaria? Não. Teve aumento na distribuidora? Não. Aumentou por quê? E tem que começar a olhar também que lá atrás a Polícia Civil já fez operação para entender por que tem numa mesma avenida, num mesmo bairro, todos os postos com o mesmo preço. Isso tem nome. Isso tem nome. E já aconteceu operação. Então, senhoras e senhores, as autoridades precisam ficar atentas. Não só o PROCON, mas também a Polícia Civil, a Delegacia do Consumidor, e investigar esses preços que estão abusivos, sem justificativa. Cadê a justificativa? Cadê a justificativa? Ou vocês vão me dizer, porque quando tem aumento, a Petrobras anuncia que vai aumentar na próxima quarta-feira o combustível. Amanhã já está aumentado, já está lá, as plaquinhas, tudo trocado. E é só conversar com os frentistas que eles contam. Porque tem muito aí que trata mal os frentistas, aí você chega para abastecer, você fala assim, meu amigo, subiu o preço. Está programado para subir semana que vem, mas o dono do posto já mandou subir hoje. A gente precisa usar. Combustível precisa, remédio, comida, bebida. Vai subir o preço, vai fazer o quê? A gente reclama, mas tem que usar. Então, as autoridades precisam estar atentas com relação a este ponto. 18 horas e 23 minutos, vamos ao nosso MT Play. Trazer aqui na tela, por gentileza. Mauro Mendes é aprovado por mais de 70% dos matogrossenses, diz pesquisa. Essa é a pesquisa Percente, que nós já mostramos aqui os dados para o governo, já mostramos também os dados para o Senado e agora a aprovação de governo. Pesquisa feita pelo Instituto Percente apontou que a gestão do governador Mauro Mendes é aprovada por 76,7% dos matogrossenses. Atualmente, ele está no penúltimo ano do segundo mandato. O levantamento entrevistou 1.200 eleitores do Estado entre os dias 20 de julho e 4 de agosto. A margem de erro é de 2,83 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Segundo os números, somente 13,8% desaprovam, outros 9,5% afirmam não saber ou não quiseram opinar. A sondagem mostrou o grau de satisfação dos matogrossenses com a gestão do governador Mauro Mendes. Total de 55,8% dos eleitores consideraram como positivo. Destes, 11% declaram gestão ótima, 44% consideram boa, 31% avaliam a gestão como regular. Já a avaliação negativa
é de 7,6%, sendo 4,5% considerado ruim, 3,1% péssima. Total de entrevistados, 5,3% não souberam responder. Mas a grande questão está aqui. 76,7% dos matogrossenses aprovam o governo Mauro Mendes. É quase 80%. É um número histórico. Essa aprovação do governador Mauro Mendes, de fato, é uma aprovação recorde entre os governadores, né, fruto do trabalho que o governo vem realizando nesses últimos anos. É um governo perfeito? Não, o próprio governador reconhece que precisa avançar em muitas áreas, mas em muitas avançaram, o governo avançou muito, mas muito mesmo, né? E aí a gente olha, por exemplo, a questão da infraestrutura. Mato Grosso está fazendo uma correção nestes anos do Mauro Mendes de quase 30 anos, ou mais. São 6 mil quilômetros de rodovias asfaltadas. É quase 70% do que tinha. E ainda tem mais de 30 mil quilômetros a asfaltar. Mato Grosso é um estado grande, gigante. Você já asfaltou 6 mil. Asfaltou mais do que todos os governadores. Mas ainda tem mais de 30 mil para asfaltar. É muita coisa. Fora que tem que cuidar das que foram asfaltadas. Fora que tem as estradas vicinais dos municípios que necessitam de ajuda do Estado para manter essas suas estradas, que são as estradas vicinais, estradas de chão, nas comunidades, nos sítios, nas chácaras, nas fazendas, que necessitam de apoio. Então, só no assunto infraestrutura, né, que é extremamente importante para Mato Grosso, não só pela questão da nossa economia, da questão da logística, da distribuição das nossas mercadorias, principalmente dos grãos, mas também por uma questão de segurança. Olha a tragédia que nós tivemos no final de semana, indo do ônibus que ia para Sinop, lá entre Lucas do Rio Verde e Nova Mutum, entre Nova Mutum e Lucas do Rio Verde. 11 pessoas morreram, uma tragédia que chocou não só Mato Grosso, mas todo o Brasil. E agora está sendo duplicada pelo governo do Estado, não é pelo governo federal. A rodovia ela é federal, e quem está duplicando? O governo, através da nova Rota do Oeste, que é comandada pelo ex-senador Cidinho. Ou seja, finalmente, se o governo do Estado não toma essa iniciativa de duplicar cenas como essas que a gente viu aí, jovens, famílias sendo dizimadas, continuariam acontecendo, sabe-se lá até quando. Eu me lembro uma vez que eu perguntei ao Onofre Ribeiro, se não me engano, no ano de 2018, 2019, eu perguntei para ele o seguinte: Onofre, você espera ver essa rodovia duplicada? E ele disse: Igor, não tem a mínima chance disso acontecer pelos próximos anos. Duvido. Na época eu estava na mão da Odebrecht, da Rota do Oeste. Passaram-se ali uns 2, 3 anos, 4 anos, se não me engano. O governador Mauro Mendes toma a iniciativa de estadualizar a concessão e colocar as obras em andamento. Hoje, praticamente todos os trechos já estão com obras em andamento. Está duplicando a Imigrantes, lançou agora de Cuiabá a Jangada, depois vai lançar de Jangada a Rosário. Depois já temos, né, de Nova Mutum, Posto Gil a Nova Mutum duplicado, Nova Mutum a Lucas em andamento, Lucas a Sorriso em andamento, Sorriso a Sinop em andamento. Então isso é um sonho que a gente está vendo e que mais do que a logística, mais do que distribuir a nossa produção, isso aí vai salvar vidas, vai evitar que cenas como essa, de um ônibus que foi esmagado por uma carreta, se entrar no mérito do que aconteceu, com pista dupla isso não aconteceria. Com pista duplicada, esse acidente não teria acontecido. Então, quanto valem essas vidas? Quanto valem as vidas? Então, isso, de fato, é algo que vai ficar para a história, esta duplicação. 18 horas e 29 minutos, 18 e 29. O que eu tenho aqui agora? Intervalo? Ah, não é intervalo? Eu estou louco para chamar um intervalo para eu poder comer o meu churrasquinho grego. Estou louco para ir para o intervalo, porque o Diego, o suco laranja, ele já acabou. Daqui eu estou vendo que o suco já foi. Eu vou ter que passar na sala do chefe ali e pegar um refrigerante na sala do chefe para comer o churrasquinho grego.
E eu quero comer, porque senão daqui a pouco o Diego acaba com o meu lanche. Gente, falando sobre política, hoje em conversa com a imprensa, o deputado Júlio Campos fez críticas às pesquisas e disse que ainda é cedo para apontar resultados. Vamos ver o que disse o deputado Júlio Campos. Olha, qualquer pesquisa 1 ano e meio antes da eleição não tem sentido. É apenas uma lembrança. E tem que se lembrar, eu acho que o senador Jaime Campos até hoje não colocou seu nome definitivamente como pré-candidato oficial a governador. Ele é lembrado para governador, para senador. No momento que ele declarar que é candidato a governador e o partido confirmar também, né, o apoio a ele, ele vai para 20%, 25% dos votos em Mato Grosso, que é natural. A força política da União Brasil, nosso partido, é muito grande em Mato Grosso. Nós não temos ainda candidato definido. Você sabe, até hoje o partido ainda está conversando. E outra, nada acontecerá na política de Mato Grosso, meus amigos, antes de 30 de março. Porque em março haverá janela partidária. Hoje eu estou na União Brasil, em março posso não estar. Hoje o Max está no PSB, em março ele vai poder estar no Podemos. Hoje o deputado Dilmar está na União Brasil, ele poderá ir para o PRD, né? Assim que está. Então vamos aguardar. Março, aqui em Mato Grosso está muito precipitado. Aliás, já tem uma célebre frase histórica que se conhece. Daqui até março, daqui até a convenção em julho, daqui até a eleição em outubro, não sabemos quem vai estar vivo, quem vai estar no cemitério, quem vai estar de tornozeleira, quem vai estar inelegível. Então, para com essa história. Piveta, Jaime, o Wellington, essa conversa fiada de que o Wellington está com 29% dos votos, isso é blefe, né? Cá entre nós. Você viu lá? 74% do eleitorado não sabe nem se vai ter eleição. Dá lá, declara que não sabem quem votar. Então, essas pesquisas hoje são um mero fato do momento. Então, não vamos... E outra mais, depois das eleições de 2022, agora, último, quando nós fomos desmoralizados todo o Instituto de Pesquisa, Calil foi anunciado no dia da eleição por um instituto sério, que é tido como sério, a Gazeta Dados, que nunca errou. Calil eleito com 64%. Abriu a urna, apanhou da Flávia Moretti, que ninguém acreditava. Botelho ia ganhar em primeiro turno, aí falou, não, segundo turno, quem será que vai com o Botelho? Resultado, ficamos em terceiro lugar. Saiu Abílio e Lula. Quer dizer, então, pesquisa nesse momento, ou até inverso da eleição, tem que ser muito bem, né? Assim, não pode levar muito em consideração. Eu preciso concordar com o deputado Júlio Campos que ele está correto, né? O raciocínio dele está correto. Os institutos, praticamente todos, disse isso aqui anteontem, erraram na eleição de 2022. Ele citou os exemplos aí de Várzea Grande, onde ele sentiu na pele, né, o candidato dele. Quando ele fala do Calil, ele está falando dele, do Júlio, do Jaime, que foram derrotados na eleição em Várzea Grande. O Botelho também foi o candidato do Júlio, do Jaime, né, do União Brasil aqui em Cuiabá. E os institutos apontavam que ambos poderiam ter sido levados à eleição, né? Então, de fato, a pesquisa eleitoral neste momento é só para a gente dar notícia aqui, comentar, os deputados falarem lá, mas daqui até lá muita coisa vai acontecer. Mas não acabou, não. A metralhadora de Júlio Campos está, né, no automático. Ele também fez críticas ao seu colega deputado Paulo Araújo. O que falou o Paulo Araújo? Ele falou que é possível uma dobradinha entre Mauro e Jaime ao Senado, caso a Federação PP e União Brasil se concretize. Hoje, ele defendeu o Jaime e apanhou do Júlio? Põe aí, vamos entender esse negócio aí. E quem é Paulo Araújo para já definir candidatura da Federação União Brasil? É o mesmo que se fala, Júlio Campos já confirmou. Quem sou eu? Eu sou um membro. Ele levantou a hipótese. Hipótese? Então hipótese. Porque nem se oficializou quem vai comandar a federação aqui em Mato Grosso, se é o Mauro, se é o Júlio, se é Cidinho, se é o Paulo Araújo, se é o Botelho. O Diretório Nacional não decidiu ainda, né? Não existe conversa fiado para boi dormir.
Eu estive em Brasília, conversei com o Rueda, com o Alcolumbre, com o Antônio Carlos Magalhães. Não tem nada decidido, nem foi oficializado nenhum compromisso. Supõe-se de que, como a União Brasil é muito mais forte em Mato Grosso do que o progressista, caberá a nós, do União Brasil, capitanear. Mas respeitando a proporcionalidade também, né? Porque nós temos que ver que a União Brasil vai ser composta com várias lideranças expressivas. O PP tem nomes expressivos, como do ex-governador Mauro Mendes, do ex-senador Cidinho Santos, do próprio deputado Paulo Araújo, que tem que ser bem ouvido e respeitado. Então, quer dizer, está tudo muito precipitado. Vamos aguardar com calma, com tranquilidade, sempre vamos fazer nosso trabalho, vamos visitar o interior, está na hora do pessoal andar. Eu já estou com a programação quinta, tarde, sexta, sábado e domingo. O Jaime também, o deputado Botelho, quer dizer, todo mundo está agora a falar em eleição. Mas, deputado, é porque esse é o momento em que os possíveis candidatos, eles vão levantando musculatura para quando chegar a hora da decisão... É verdade, mas todos são bons candidatos, ninguém duvida a força do senador Edson. Mas se a pessoa deixar para mexer só lá na frente... O vice-governador tem uma tranquilidade. Ele, além de ter um mandato, ele tem o PR, né? O republicano, que é um partido organizado em Mato Grosso, e tem o fundo partidário de Brasília e tem o fundo pessoal dele, do bolso dele. Está pronto para ser candidato independente da União Brasil. Mas você está falando isso, mas ninguém vai deixar para a última hora para articular. Não. A articulação começa agora. Não, última hora não, mas a articulação é uma coisa, mas pesquisa, números é outro, né? Vamos com calma. A imprensa precisa de outros assuntos. Vamos conversar sobre essa situação da deturpação da nossa infância, da adolescência, e para com politicagem. Júlio Campos no seu modo metralhadora, né? Falou quem é Paulo Araújo, depois ele falou que o Paulo Araújo tem que ser respeitado. Isso porque o Paulo Araújo defendeu a candidatura do Jaime ao Senado junto com o Mauro Mendes, vai entender. Mas política é assim, né? O deputado fala na entrevista que está muito cedo, né? E aí eu quero destacar o que ele disse. Ele falou, olha, está muito cedo para falar de política, vocês na imprensa estão falando de política, mas ele mesmo falou que quinta-feira vai pegar o avião e vai para o interior. Fazer o quê? Pescar, deputado? Ou vai fazer política? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Muito bem, já estamos de volta aqui com SBT Notícias, 18h39. E vamos aqui para o nosso telão interativo trazer as mensagens que estão chegando. Mandaram uma foto aqui. Boa noite, Igor. Estamos te assistindo. Em nome, eu e meu esposo Marques, é Antônia Rondon, lá no bairro Três Barras. Obrigado, Antônia, pela sua audiência. Abraço para o Marques aí também, o seu esposo. Mensagem de áudio da Play, vamos ouvir. Opa, boa noite, Igor. Boa noite. Igor, eu ia ligar para você para falar sobre isso aí, sobre o combustível. Eu uso muito carro, caminhão, carro pequeno, então a gente está sentindo esses aumentos. E não tinha. A gente estava pagando o diesel 5,55, de repente eles levaram para 5,99, agora está 6,37. E eles equalizaram todos os postos. Eles arrumaram todos os postos aos mesmos preços. O etanol e a gasolina e o diesel. Isso é malandragem dessas redes de posto, desses donos de posto. Isso é pilantragem desse povo. Não tem aumento nenhum, não teve aumento nenhum. Isso é malandragem deles. Perguntar para o Sindipetróleo, ao presidente do Sindipetróleo, qual que é a justificativa. Se a assessoria do Sindipetróleo estiver nos assistindo, tem a nota? Pode mandar aqui no meu WhatsApp que eu leio a nota. Porque o Sindipetróleo deve ter se posicionado, não é possível. Porque o que o amigo está falando aqui é verdade. Eu abasteço em diesel. Era isso aí, era 5,55, aí foi para 5,70, 6, agora está 6,37. E quase todos os postos estão nesse patamar, 5,37 o diesel. Vamos ler a nota aqui. Boa tarde, o Sindipetróleo já encaminhou o PROCON esclarecimento sobre a dinâmica do mercado de combustível. Sério? O Sindipetróleo quer explicar para o PROCON a dinâmica. Ressaltamos que acompanhamos o cenário macroeconômico que envolve fatores como variação cambial, contexto internacional e oferta das usinas. Em relação às oscilações de preço, é importante destacar que elas fazem parte da dinâmica do setor. Se você entendeu, me explica, porque eu não entendi a nota do Sindipetróleo. Áudio.
Boa noite, Igor. Esse aumento aí constante, sempre aí, né? É para cima e nunca para baixo, raramente, dos postos de gasolina, eu sempre reputei sendo o acerto dos proprietários de postos com o sindicato para poder capitalizar recursos nesse período, depois baixa alguma coisa. Porque se lá na distribuidora não houve nenhum reajuste, o que é que justifica esse aumento aqui? Então, há sim uma combinação de preços, claramente, isso já é antigo, né? E nenhuma autoridade é capaz de verificar isso, investigar. Ninguém faz nada, você tem e razão. tomar as medidas necessárias. Tá? Nós sempre pagando o preço. Quando é para ter o aumento, normalmente ele já sobe com antecedência. Quando é para baixar, eles demoram, né? Claramente, é um acerto entre eles, não tenho dúvida. Boa noite, Vanderlei. Pois é, a polícia tem que ficar de olho, porque isso é caso de policiar. Se isso estiver acontecendo, é caso de polícia. Já teve aí um monte que foi para cadeia algum tempo atrás. Teve. Será que vai ter de novo? É importante o Sindipetróleo, essa nota que eles estão falando aí, eles têm que mandar os documentos para o PROCON. A nota para o PROCON, cadê os documentos que comprovam o que o PROCON pediu? Porque o que o representante do PROCON disse aqui que quer documentos. Essa nota aqui que está falando de dinâmica do mercado, eu posso colocar no chat GPT aqui agora que não dá tempo. Amanhã eu posso fazer isso. Eu pego a nota, coloco o chat GPT, avalia aqui e traduz o que quer dizer essa nota. Não explica nada, com todo o respeito a quem escreveu. Quando o governo era do Figueiredo, o aumento do combustível era anunciado 30 dias antes. Boa noite, Igor. Estou esperando sua visita aqui no meu barraco. Promessa é dívida. Não esqueci não, beleza? Abraço. Osmair. Obrigado, Osmair, pela sua participação aqui com a gente. Estou devendo, hein, Osmair? Você tem razão. Devo, não nego, vou em breve. Manda o endereço. Sobre o aumento do combustível, esse PROCON em Cuiabá não serve para nada. Fala aí o responsável. Fala aí ao governador. Nunca fala para a população, só se ferra. O combustível é regulado pelo governo federal, mas o PROCON do estado e do município, tem um PROCON municipal e o PROCON do estado que devem agir. Sobre o aumento de... por que não faz como São Paulo? O Celso Russomano, cadê os nossos legisladores? Não serve para quê? Sobre o aumento de combustível, de gasolina, está muito suspeito. É muito bom o senhor ter falado aí, para a gente ir atrás, para ver o que está acontecendo. Então, muitas mensagens aqui relatando essa insatisfação com esse aumento de combustível. O programa de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, um forte abraço, fique com Deus e até amanhã.